Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Confia, descansa e trabalha. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos estar agradecendo a Deus pela noite que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença, pela noite que o Senhor nos deu e por esse novo dia. Aleluia, a Tua misericórdia se renova a cada manhã. É uma alegria estar na Tua presença, adorando o Teu nome, festejando Tua presença. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Continue conosco, nos guardando, protegendo e abençoando, em nome de Jesus. Amém? Esse é o Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Dentro do lecionário comum, nós temos um texto para cada dia do ano. E hoje é terça-feira da quinta semana do tempo comum. O tempo comum são 34 semanas. E hoje é a terça-feira da quinta semana do tempo comum. Daqui a pouco esse tempo comum vai ter um intervalo, porque nós vamos entrar no ciclo da Páscoa. Quaresma, Semana Santa, Páscoa e Pentecoste. Aí retornaremos de novo ao tempo comum. E assim a gente está na escola do Senhor Jesus, aprendendo com o Senhor Jesus, tendo essa graça de ouvir o Evangelho sempre, não é? Não é dizer assim, eu já ouvi o Evangelho. Não é essa a nossa espiritualidade. Isso não é espiritualidade, não é? É ouvir o Evangelho sempre, não é? Há uma diferença daquele rapaz, daquela menina que na sua terceira, quarta série estuda matemática. E há uma diferença do professor que ensina matemática todos os dias, todos os anos. Amado, nós queremos aprender com Jesus assim, todos os dias, todos os anos. Não é ouvir o Evangelho uma vez, é ouvir o Evangelho sempre. Amém? Querido Alex, querida Diná, querida Renata Roque, querida Tereza, queridos irmãos e irmãs que estão aqui, um beijo nos irmãos, nas irmãs, Nancy, bênção do Senhor tê-las aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês são presentes de Deus na nossa vida. Sônia e Walter Galdino, querida e amada Josiane, que alegria ter a Josiane conosco, né, Josiane? Isso é um presente de Deus, Josiane. Todos vocês são bênção do Senhor, né? Eu tenho falado assim com a Josiane, que a Josiane mudou para Rei das Ostras. Nós estamos com muita saudade da Josiane, né? Glória a Deus, todos vocês são bênção do Senhor. Que coisa boa, Sônia. Martinha Silvia, vai fazer agora esse mês há 2 anos que eu conheço a Sônia e o Walter Galdino. Nós nos conhecemos, né, indo para Israel. Glória a Deus. Querida Marli Melo, irmãos e irmãs, estamos no Evangelho do dia. É um presente de Deus tê-los aqui conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido Reinaldo Pereira, Gênison Melo, Gabriela, né? Uma alegria. Irmãos, que alegria, que bênção. O Reinaldo, eu batizei o Reinaldo, né, Reinaldo? Fiz o casamento do Reinaldo. Puxa, esse mês de janeiro foi maravilhoso. Fátima Rosim, tive com ela, Eliane, Paulo César. Eu estive pregando na igreja da Fátima Rosim. Não é, Fátima? Ela estava lá, a gente não teve contato assim. Glória a Deus. Que bênção do Senhor estarmos juntos essa manhã. Né, Paulo? Daqui a pouco vou estar lá na casa do Paulo César. Quero até pedir oração hoje. Nós vamos estar levando o Estevão para Petrópolis. Ele vai morar com o César e com a Carmen para continuar fazendo a faculdade em Petrópolis e seguir aquilo que Deus tem para a vida dele, que é maravilhoso, né? Então hoje nós estamos levando o Estevão de Malicuia para Petrópolis
e orando pela vida dele. Em nome de Jesus, me ajude em oração, em nome do Senhor. Cíntia Letícia, um beijo, Cíntia Letícia, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bom, vamos pegar o Evangelho do dia. O Evangelho do dia, liturgia da palavra, amém? Para a gente ver, amém, que o Senhor nos abençoe, a palavra só tem para nós. Amém, glória a Deus, querido Fábio Lúcio Brandi, irmãos e irmãs. Queridos, vamos estar então em oração, lendo a palavra, já fazendo uma leitura orante, né? Já fazendo uma leitura orante. Glória a Deus. Hoje é dia 8 de fevereiro, terça-feira. 8 de fevereiro, terça-feira, da quinta semana do tempo comum, em nome de Jesus. O evangelho de hoje é Marcos 7, de 1 a 13. Anota aí, Marcos 7. Você que tem um lecionário, já abre. Eu gostei de ver ano passado a Renata Roque, o lecionário dela na igreja, porque ela sabe que domingo de manhã nós lemos o evangelho, né, Renata? Muito bom. E é uma graça do Senhor estarmos juntos assim. Né? Ou você que tem a Bíblia, Marcos 7, 1 a 13. Diz assim, os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jerusalém, de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, e isso sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vaso, metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas come com as mãos impuras. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te damos graças, Senhor, por esse tempo tão agradável na tua presença. Como é bom te adorar, como é bom te servir, como é bom cultuar o teu santo nome. Agora, Deus, fala conosco nesse evangelho do dia. Como precisamos ouvir tua voz. Necessitamos muito da tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Querida Gisele Silva, orando por você, pela sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Irmãos e irmãs, esse evangelho é muito forte. Como ele traz ensinamentos para a nossa vida. É algo assim maravilhoso, muito forte ao nosso coração. Não é? Um evangelho que nos abençoa muito, nos ajuda muito a viver o dia que o Senhor tem nos dado. A palavra do Senhor diz que veio uma comissão, um grupo de trabalho de Jerusalém, composta pelos melhores fariseus e os melhores escribas de Jerusalém. Não é? Eles vieram para ouvir Jesus e para encontrar coisas erradas em Jesus. Porque a religião estava toda se movimentando, os oficiais da religião estavam se movimentando para tentar paralisar o ministério do Senhor Jesus, para tentar descontinuar o ministério do Senhor. Então eram especialistas, não é? Tanto em oratória, quanto em apologia, quanto a lei, para poder, de certa forma, destruir o poder persuasivo de Jesus. Só que tem que o poder persuasivo de Jesus era a autoridade da sua voz, da sua fala, do seu pensamento. Eram os sinais e prodígios que ele fazia. Não é? Mas eles estavam lá para tentar paralisar Jesus. Tentar ver alguma coisa para acusar Jesus. E é interessante, irmãos e irmãs, no versículo 2, eles viram que alguns discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, e isso sem lavar. Não é? Eles sabiam, eles viram os discípulos pegando o pão e comendo. Não é? Não que a mão deles estivesse suja, impura. Entenda isso, é uma palavra que tem a ver com o ritual judaico. Não é? Até hoje você vai nos restaurantes lá em Jerusalém, não é, Sônia? No banheiro, tanto masculino como feminino, tem uma caneca com duas asas, onde você joga água numa, joga água na outra, joga a terceira vez. Né? São 3 vezes. Isso, na realidade, não vai limpar a mão. Limpar a mão você tem que passar sabonete. Não, não é isso. É uma purificação religiosa, né? Que a tradição inventou. E é interessante que eles têm tradições de lavar a mão quando vai deitar, quando acorda de manhã, não é? Tomam banho várias vezes por dia. Os essênios costumavam tomar pelo menos 5 banhos por dia. São banhos rituais. É tão interessante que eles olham e veem os discípulos comendo. A mesma coisa, eu vou daqui a pouco tomar café e vou sentar à mesa para tomar café. Se um fariseu olhasse, falaria que eu estava tomando café com a mão impura. Porque eu não peguei a bacia e taquei água aqui, taquei água ali, taquei de novo. Não é? Na realidade, isso são tradições. Não há problema na tradição. Não é? Não há problema na tradição. O grande problema é quando a tradição começa a invalidar a palavra de Deus. Esse é o problema. Não é? Quando eu lembro uma vez sobre identidade metodista, um livrinho, fala sobre tradição e tradicionalismo. Tradição, irmãos, é a nossa base. A nossa tradição é bíblica, a nossa tradição é histórica, a nossa tradição é litúrgica, a nossa tradição é a nossa base.
Tradicionalismo já é um reducionismo histórico. Eu querer celebrar Deus hoje, no ano 2022, da mesma forma que acontecia a celebração no século XIX. Isso é um reducionismo histórico, não é? Mas é muito interessante, irmãos e irmãs, que quando a tradição, são preceitos humanos que invalidam a palavra de Deus, então são tradições humanas que não nos ajudam na nossa fé, que não promovem a nossa salvação. Por que você faz esse tipo de adoração que é contrária à palavra de Deus? Porque eu aprendi dos meus pais. Por que você faz esse tipo de veneração, de adoração, que vai contra os preceitos de Jesus Cristo? Porque eu aprendi com meus antepassados. Porque essa lei é destruída na sua vida, a lei do Evangelho, por essa tradição? Porque eu assim aprendi. Então, quando a minha tradição invalida a palavra de Deus, destrói os preceitos do Evangelho, da única adoração ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, da única veneração ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então são tradições de homens, não é? Então, são tradições que fazem mal à minha fé. Então, olha que coisa interessante, irmãos e irmãs, o Evangelho, o Marcos, vai explicar direitinho como era a tradição deles. Olha, versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, não só os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Não é uma lavagem por questão de higiene, uma lavagem de purificação espiritual. Quando voltam da praça, não comem sem lavar. É até uma coisa positiva, né? E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas, né? Eram lavagem de purificação. Como jogar água ali. Vou jogar uma água nessa cama para ela ficar purificada. Eu jogava-se um pouco de água ali naquela cama, né? Vou dormir. Então vou colocar minha mão num balde d'água e falar um beracá. Vou acordar. Então vou botar minha mão na água e falar um beracá, uma benção, né? Vou agora comer uma fruta. Então vou colocar a mão na água, limpar e falar um beracá com relação à fruta. Vou almoçar, então botar a mão na água. Isso foi muito positivo, sabia? Inclusive no período, né, da peste negra, né, e em tantos outros períodos, por ter essas práticas, foram positivas, né? Mas observe só que coisa interessante. Essa era a prática deles na época de Jesus. Era cama, era copo, era jarro, tudo. Fazia essa lavagem com um beracá. Até aí, tudo certo. Não há problema. Você vai ver qual é a crítica que o Senhor Jesus faz. E essa crítica nos ajuda muito. Olha só que coisa interessante, queridos. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? É fantástico você entender isso. Os judeus da época de Jesus, eles seguiam a Bíblia, algumas partes da Bíblia, seguiam as tradições que eles mesmos criaram, não é? As regras de vida, as tradições para se comportar, para viver. Então eles criaram várias e várias tradições.
né, com relação a como guardar o sábado, criaram centenas de tradições, né? Então, sobre vários aspectos da vida, eles criaram seus livros de tradições, né? Seus grandes mestres, seus grandes rabinos, amados, citados, venerados, né? Eles têm suas tradições. Então a pergunta dele é essa: por que os seus discípulos não guardam as nossas tradições? As tradições que os nossos anciãos criaram, não é? As tradições e os preceitos que os nossos homens, que os nossos pais criaram. Eles achavam que os discípulos, para serem verdadeiros judeus, não bastavam guardar a palavra de Deus. Tinham que guardar toda essa sequência melindrosa de tradições. Mas ainda aí não há problema. Olha que coisa interessante. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Por que eles eram hipócritas? Porque esses escribas e fariseus estavam questionando isso não pela prática de lavar as mãos. Pode ser que eles mesmos nem faziam isso, mas eles estavam usando esse argumento para tentar destruir o ministério de Jesus. O que estava no coração deles não era a questão da lavagem de copos, vasos e camas. O que estava no coração deles era tentar desconstruir Jesus. Não é? Essa é a questão. Jesus falou: vocês são hipócritas. Não é? Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é? Isso é fantástico, querido. Eu posso, Jane, cantar com os lábios. Eu posso, Silvia, orar com os lábios. Ler a palavra de Deus, Alice, com os lábios. Pastora Deise Coimbra. Mas o meu coração pode estar longe de Deus. Eu posso ter lindas tradições culticas. Não é? Eu gosto muito das tradições cristãs, do lecionário, da liturgia, do culto. Eu acho lindo. Eu acho o culto gostoso, descansado, é uma bênção. Eu gosto muito. Mas eu posso estar repleto dessas tradições, Josiane, e meu coração está longe de Deus. Não é? Por isso que é muito importante, Paulo, a prática da confissão. Infelizmente, hoje a gente vai em muitas igrejas metodistas, eu sou metodista, né? A gente vai em muitas igrejas metodistas e dentro da liturgia metodista, o segundo momento é a confissão. E muitas igrejas metodistas retiraram essa parte do culto, não é? Ou então fazem isso de qualquer jeito. Amado, como é bom a gente examinar o nosso coração. Eu vou cantar, mas eu quero ter um coração bom, puro, pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Não é? Jesus falou: olha, vocês são hipócritas, porque com os lábios vocês me honram. É a palavra de Isaías, né? Mas o seu coração está longe de mim. Preste atenção nessa palavra: o seu coração está longe de mim. Aqui é a totalidade da vida, mas também tem a ver com a mente, com a percepção mental, não é? Quantas vezes, irmãos e irmãs, a pessoa está na igreja e com o coração longe. O coração está na máquina de lavar, o coração está no queijo que vai comprar depois do culto, o coração está
numa conta que vai ter que ser paga na segunda-feira. O coração está no mal que alguém lhe fez, né? A pessoa está ali, aleluia, glória a Deus, né? Com a boca, olhando assim para o céu, mas o coração está longe. Isso, irmãos, é um exercício que todos nós precisamos fazer, né, Denise? É o exercício de trazer o nosso coração para o altar. Ao mesmo tempo, isso eu estou falando porque acontece comigo. Ao mesmo tempo que eu estou no altar, eu tenho que ter o meu coração também colocado no altar, não é? Na hora da liturgia da palavra, domingo de manhã a gente lê as 3 palavras do Salmo. Primeira leitura, Salmo responsorial, segunda leitura e o Evangelho, né? Esse momento eu preciso de preferência acompanhar a leitura, ou então fechar os meus olhos e colocar o meu coração no altar. Eu lembro um livro de liturgia, Jenson, que o autor fala assim: participar de um culto é uma arte, não é? Participar de um culto é uma arte. Hoje, muitas vezes você vai cultuar o Senhor, é pessoa andando para lá, andando para cá, levantando, não é? Indo ao banheiro e bebendo água e correndo. A mulher brincando com o nenenzinho da outra que está lá tudo dormindo, acordando o nenenzinho da outra, não é? A pessoa chega com o bebezinho na igreja, na hora do culto, todo mundo assim, olhou o bebezinho. Não é? E aí o meu coração não está ali. Meu coração não está ali, né? Então é um exercício individual. Eu preciso me esforçar para que os meus lábios adorem Jesus, mas a minha mente seja condicionada a adorar Jesus. Eu preciso entrar na igreja e dizer assim: hoje eu vou levar a minha alma e a minha mente a adorar Jesus. Hoje eu vou participar de cada momento desse culto, de cada palavra, de cada vírgula. Hoje a minha atenção vai estar presa à adoração a Deus. Eu quero ouvir o que Deus vai falar comigo. De preferência na pregação, eu costumo, ou se eu estiver de frente para o pregador, né, olhar, né, os movimentos do pregador, os olhos, né? Se eu estou por trás dele, eu fecho meus olhos para nada tirar minha atenção, nada, nem uma mosca, né? É interessante, amado. A mesma coisa, como o Jenson diz, da Eucaristia, Santa Eucaristia. A mesa da palavra é o púlpito, a mesa da Eucaristia, né, que é o altar, né? Quantas vezes a gente toma tão apressada que a gente não percebe o pão, não percebe o vinho como corpo e sangue do Senhor, né? É uma graça de Deus a gente ter essa paciência, né? Essa graça de ouvir Jesus, não é? Mas o profeta profetizou: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, não é? No caso aqui, aplicando aos fariseus, aos escribas, o coração estava longe porque eles queriam, não é, acabar com o ministério de Jesus, prejudicar o ministério do Senhor, não é? Por isso que o coração deles estava longe. A intenção ali não era a tradição dos anciãos, sendo ela boa ou ruim, não era aí essa questão. A questão é que eles não aceitavam o ministério do nosso Senhor, não é? Essa era a questão. Eles queriam acabar com o ministério do nosso Senhor. E aí, irmãos e irmãs, Jesus diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, não é? Deus mandou adorar sim, são preceitos humanos.
Uma vez uma pessoa com muita alegria, na hora de um louvor muito fervoroso, ele deu um pulo assim para o alto. E aí ele criou um preceito humano. Olha, nós só vamos adorar a Deus agora pulando. Aqueles que não pularem não estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, todo culto as pessoas tinham que começar a dar uns pulos assim. É dessa forma, né? São preceitos humanos, amado. Muitos movimentos, o movimento do Espírito Santo. Amado, por mais espiritual que pareça, são preceitos humanos. Talvez uma pessoa teve até uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Aí ele transformou aquela experiência num preceito, tentando engessar o Espírito Santo. Esse é o grande problema, querido. O Espírito Santo tem que agir em você da forma como agiu em mim. Então eu vou criar um preceito, vou criar uma regra, não é? Todos vão ter que agir assim. Todos vão ter que rodar, todos vão ter que pular, todos vão ter que marchar. E as pessoas vão criando preceitos humanos, preceitos carnais, não é? Ao invés da pessoa sentar ali, adorar a Deus, prestar atenção na palavra, ela começa a se comportar com preceitos carnais. Algo que talvez foi espiritual se transformou em preceitos carnais. Não é? Eu lembro até hoje, eu era jovem, estava dentro do ônibus, uma moça conversando com a outra assim, o culto hoje foi muito frio. É verdade, o culto foi muito frio. Eu não senti aprender, Deus, o culto foi frio. Amado, o culto ser frio, o culto ser quente, isso é preceito carnal. Se eu vou à igreja e falar o culto está frio, é porque eu estou num preceito carnal. Não é? É um problema muito sério isso. Eu vou cultuar a Deus em espírito e em verdade. Deus vai falar comigo. Deus vai receber o meu cântico em nome de Jesus. Eu vou sair dali abençoado e melhor. Hoje eu vou entregar a minha adoração a Deus. E hoje eu vou receber a minha bênção. Aleluia. Não importa, querido, como o culto será, né? Tem igreja dançante, tem igreja gritante, tem igreja do reteté, tem todos os tipos de igreja, né? Não importa. Amado, adore a Deus em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito de ouvir pregações, prestar atenção na letra que eu estou cantando. Não é? Uma delícia você estar na presença do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz, amado, em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eles estavam adorando a Deus, mas em vão, porque o coração estava longe. Cantei a noite inteira, com o coração longe. Fiz uma vigília a noite inteira com a igreja, mas dormiu a vigília inteira. Não é? Então é adorar o Senhor em espírito e em verdade, né, Ione? Isso mesmo. Versículo 8. Agora, esse é o problema, irmãos e irmãs, dessa tradição. Preste atenção, olha. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Amado, quantas vezes na história da igreja criou-se tradições humanas que rejeitaram os mandamentos de Deus. Mas foi o fulano de tal que ensinou, o grande homem que ensinou. Amado, isso é muito perigoso. Eu não posso seguir tradições humanas. Eu não posso seguir tradições humanas
que violentam, que interrompem, que rejeitam os mandamentos de Deus. Eu tenho que tomar todo um cuidado. Essa tradição ela é bíblica. Ela expõe a palavra de Deus. Ela fala de Jesus. Ela me aproxima mais do mistério de Deus, que é o Senhor Jesus. Ela ajuda na minha fé. Aleluia. Ela me leva para os preceitos bíblicos. Porque Jesus está dizendo que eles rejeitam o mandamento de Deus quando eles guardavam a tradição humana. Então era a tradição humana que empurrava Deus para o lado e que se colocava no centro. Que se empurrava os preceitos de Deus e colocava-se no centro. Olha o perigo. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar os mandamentos de Deus para guardarem a própria tradição. Vamos tirar isso da Bíblia, vamos reinterpretar esse texto da Bíblia, não é? Vamos reinterpretar isso, aquilo assim, para que a nossa tradição humana possa ser vigorosa e praticada na comunidade. E aí eles rejeitavam os mandamentos de Deus, não é? E aí o Senhor dá um exemplo. Olha o versículo 10. Pois Moisés disse: honra seu pai e sua mãe. Quando ele está dizendo Moisés, está falando dos mandamentos de Deus, da Torá, não é? E quem maldizer seu pai e sua mãe seja punido de morte. Esse era o mandamento. Honrar pai e mãe. Essa palavra honrar tem a ver com honorário, sustento. Né? Pensa, é honrar com palavras. Não é só honrar com palavras não, irmãos. É honrar com sustento. Tá bom? Honrar com sustento. Olha que coisa. Quem maldizer seu pai e sua mãe, seja punido de morte. O mandamento é muito sério. Você tinha que honrar. Vocês, porém, dizem que se alguém dizer a seu pai e sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Lembrando que honrar é honorário, é ajudar, é auxiliar financeiramente os pais nas suas necessidades. Eles criaram uma tradição para não honrar o pai e a mãe, no sentido de honorário, para não sustentar o pai e a mãe. Eles criaram uma tradição chamada corbã, não é? Que a tradução seria oferta ao Senhor. Então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. Não, isso aí que eu posso dar ao meu pai e minha mãe, não vou sustentar o pai. Eu oferto ao Senhor e ficava com dinheiro para eles. Não é? Aquela mesada que deveriam dar para o pai e para a mãe, se é corbã, ficavam para eles mesmos. Não, isso aqui é do Senhor, é oferta ao Senhor, eu vou usar para comer uma pizza, não é? Nem entregava na casa do Senhor. Ou seja, eles criam uma tradição, passa de pai para filho, uma tradição que está invalidando o mandamento de Deus. Qual o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Então, irmãos e irmãs, quantas tradições religiosas acabam invalidando os mandamentos de Deus, ensinando mentiras, não é? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Minhas tradições não podem invalidar a palavra de Deus. Minhas tradições têm que ser tradições bíblicas, cristãs, que celebrem Jesus, que tenha Jesus no centro e que não invalide o meu amor ao próximo. Qualquer tradição que traga sofrimento ao próximo
são tradições que não agradam a Deus, porque o mandamento diz: ama o próximo como a si mesmo. Qualquer tradição que coloca o homem como centro do culto são tradições que violentam a palavra de Deus, que diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Só Deus é digno de adoração. Amado, existem celebrações que o homem é colocado no centro. O homem é colocado no centro de tudo. Antrocentrismo. O homem no centro. Não é? Músicas feitas para os homens. Imagem do homem. Amados irmãos e irmãs, isso violenta a palavra de Deus. Aí Jesus termina o evangelho dizendo assim, pastor Elias: invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Não é? Eu até concluí no comentário do evangelho dizendo assim, olha, nem todas as tradições dos homens são boas. Existem tradições que nos afastam de Deus. Precisamos permanecer na palavra e na fé. O caminho de Deus é simples e perfeito. Nos aproximamos pela fé e recebemos sua graça. Enquanto os fariseus e escribas se fechavam para Jesus e se justificavam baseado nas práticas e nas tradições, o povo se abriu ao evangelho e era liberto e curado. Que possamos receber de coração aberto o evangelho santo e simples do Senhor Jesus. Aleluia! Palavra do Senhor, graças a Deus. Que alegria! Aline Martins e Agnes. Um beijo na Agnes. Não é? Glória a Deus, irmão Reginaldo. Que alegria estarmos juntos no Santo Evangelho. Amém? Coisa linda. Senhor, muito obrigado por esse Evangelho que fala aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, pela bênção e pela graça. Queremos continuar na fé. Queremos continuar em Cristo. Queremos continuar na palavra, na adoração, tendo Jesus como centro do culto. Louvado e bendito é o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Amém? Irmão, irmã, Deus abençoe. Vamos estar orando ao Senhor. Nós vamos agora levar o Estevão lá em Petrópolis, não é? Instalar ele lá na casa do César da Carmen, e hoje ele já começa a faculdade. Então ore pela nossa viagem, para que a gente possa fazer essa viagem de 3 horas em segurança, amém? Orando também pela sua saúde, né, Gisele? Orando pela saúde da Gisele. Agradecer pela pastora Deise Coimbra, gente. Ontem ela teve alta da Covid, né? Graças a Deus. Vamos fazer uma intercessão agora pela sua vida. Coloca nomes de pessoas da sua família. Amém? Coloca nomes de pessoas que estão enfermos. Não esqueça. Amém? A conversão dos filhos Sandro e Suzana. Né? O Estevão está se mudando hoje. Vamos estar orando pelo Estevão. Orando pela Madalena, querida Madalena. Pela Paulinha. A Angélica e Karina, que está nesse processo de luto, né? A Igreja de Vila Isabel, que perde mais um dos seus membros, né? Transfere para o céu. Vamos estar orando ao Senhor. Davi, estamos orando pelo Davi, pela Herodia, orando pela nossa igreja, irmão. Nós estamos em obra, né? Ainda estamos nesse processo aí difícil, mas para honra e glória do Senhor, estamos daqui a pouco tendo essa fachada bem bonita para a glória de Deus. Amém? Vamos estar orando nesse momento
né, para todos os pedidos. Tem aniversariante hoje, Marisa? Tinha 2 aniversariantes. Quem está fazendo aniversário aí? Fala aí Acho para que é o mim. irmão da Josiane. Irmão da Josiane, Agora eu perdi aqui. né? Muito bom. Uma Esteu entrou e apagou a luz. Ah, seu Esteu. E uma moça que estava aqui também, logo na entrada. Não é? Então vamos estar intercedendo pela nossa querida Moisete, Ivete, Luzia, Marina e Maria, e por todos vocês, amém? Coloquem nomes de pessoas, palavra de agradecimento, não é? Pastor Ronaldo Francisco, também teve Covid com a sua família, foi curado, estivemos juntos, né, Pastor Ronaldo? Plantando grama, muito bom. Vamos então levantar essa intercessão, vou orar aqui, mas ora também na sua casa, vamos estar orando juntos? Né? Tem 2 aniversariantes então, Não, né, vou mãe? ter que pedir para repetir, porque já sumiu aqui. É? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos, ó Deus, pelos aniversariantes, pedindo a graça e a bênção para mais um dia de vida. Oramos também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Pai, pelas vidas, Senhor, que hoje, Deus, estão necessitando dessa Tua graça. Pai, em nome de Jesus Cristo, louvado e bendito é o Teu nome. Que bom, Pai, podemos colocar nossa casa, nossa família, nossa saúde, nosso estudo, nosso trabalho nas Tuas santas mãos. Como é bom, Pai, entregar diante de Ti nossa vida. E nós pedimos agora, Pai, venha manifestar a Tua glória na nossa vida. Continue conosco, Pai. Nos ajude a fazer Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Entre com providência e portas abertas em cada área da nossa família. Senhor, nós pedimos agora a Tua vitória. E oramos, ó Deus, por cada pedido, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Cíntia Letícia está assistindo. Glória a Deus. Faz aniversário hoje. A Cíntia Letícia, que está assistindo, faz aniversário hoje. Cíntia, um beijo. Hoje vai ter o que na casa da Letícia, mãe? Pastel de carne, cajuzinho e bolo, hein? Guarda um pedaço aí pra gente. Patrick, irmão da Josiane. E o Patrick, irmão da Josiane também. A Josiane também colocou Bruna, não sei se é. E Bruna também. A Bruna, olha que legal. Não é? Ontem a Priscila Brandão fez aniversário, né? Foi ontem, dia 7, né? É, foi sim. Que alegria, que bênção do Senhor estarmos juntos, adorando o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos receber a bênção apostólica então? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Reginaldo, dá um abraço aí no Rivo Torto, na Clarinha e no Frei Leão. Tchau, pessoal. A paz do Senhor. Na Adriana, na Dona Graça, na Aninha, no irmão Assis, no irmão Damião, e toda essa família aí. A paz, queridos.